Fala aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre um conjunto de componentes que eu acredito ser o melhor para Blazor atualmente. Inclusive é um dos únicos projetos no GitHub que eu patrocino, eu coloco dinheiro do meu bolso nesse projeto, de tanto que eu acredito nele. Eu sou o André Baltieri, o Balta, 11 vezes Microsoft MVP. Se está conhecendo meu canal por esse vídeo, não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar, que isso ajuda muito o nosso trabalho mesmo. E agora bora lá dar uma conferida no Mud Blazor. O mercado de trabalho está bem aquecido para programação e eu não estou falando da IA te substituir. É sobre ser flexível e ter um bom leque de possibilidades. E aprender back-end e front-end, o famoso full stack, significa exatamente isso, ter um leque maior de possibilidades. Ou seja, a possibilidade de você ser alocado ou realocado é muito maior. Eu, por exemplo, sou especialista em back-end, mas também conheço front-end, o que me coloca um passo à frente em relação a outras pessoas do mesmo nível que eu, que só conhecem uma dessas áreas. E se assim como eu, você quer estar mais preparado para o mercado, nos dias 27, 28 e 29 de maio, vai acontecer a jornada fullstack.net aqui no Balta.io. E se você é Premium aqui no Balta.io, a gente vai ter a jornada fullstack.net Premium, que é uma extensão da jornada principal, onde além de criar um app completo, eu vou te ensinar autenticação e autorização, integração com meios de pagamento e o novíssimo .NET Aspire. Essa extensão é uma imersão de 3 dias, nos dias 3, 4 e 5 de junho, onde comigo você vai criar esse app completo, utilizando o que há de mais novo no .NET, ASP.NET Minimal APIs, Blazor, WebAssembly, PWAs e Mud Blazor. Então já clica no link, se inscreve para o evento e vem se preparar para o mercado. Muito bem, pessoal. Bom, a gente vai dar uma olhada hoje nesse cara aqui, nesse Mud Blazor, que, sendo sincero aqui, é o conjunto de libs preferido meu do momento aqui, pelo menos para Blazor, né? A gente tem também o Fluent UI, que é um framework da Microsoft, mas ele não é, na minha opinião, tão polido ainda quanto o Mud Blazor. Então, ele tem uma interface extremamente bonita, mas vocês vão ver que os componentes do Mud Blazor aqui, eles estão em outro nível, tá? A gente já vai pro Getting Started aqui começar, mas antes eu queria mostrar para vocês um pouco desses componentes aqui que a gente tem, né? Então, a gente tem componentes aqui de alerta, então eles seguem bastante a linha do Material Design, tá? Vocês vão ver que tem uma boa semelhança. Tem o nosso App Bar, que é o que a gente usa aí no dia a dia, né? Bastante. Tem componente de avatar, para você criar os seus avatares ali, inclusive com imagem aqui, né? Que é outro recurso muito interessante. Tem badge, para colocar os contadorzinhos, os itens aqui, tá? Breadcrumbs, breakpoints, botões, tem um conjunto bom de botões aí, incluindo o button fab, né? Os botões aqui de baixo, button group e outros botões. Tem os nossos cards aqui, né? Então, também um outro conjunto de componentes que a gente usa bastante aqui, o nosso carrossel, tá? Então, ó, bacaninha aqui, né? Parte de charts, né? Também tem gráficos aí, inclusive vou mostrar no curso como usar esses gráficos aqui dentro, né? E ele tem, eu não vou mostrar um por um aqui, tem bastante coisa, mas ele tem também comportamento nesses componentes, tá? Então, quando a gente traz um componente aqui, um dialog, por exemplo, a gente tem isso aqui, ó. A gente tem essas opções aqui, então tem o Simple Dialog, você tem um Close Button, você tem no top, no centro do topo, né? E tudo isso é configurado via C#, tá? Então, nesse quesito eu falo que ele é muito completo. E se a gente notar, né, ele tem animação, ele tem efeito, tem profundidade, então tudo isso conta muito, pelo menos para mim aqui, nessa parte de usabilidade, tá? Então, principalmente quando você está num dispositivo móvel, assim, ele se comporta muito, muito bem mesmo, tá? Ele tem também o modo Dark e o modo Light. Então, ele tem aqui o Dark Theme e o Light Theme e é facinho da gente customizar ele aqui dentro. Vamos lá pro Getting Started pra gente começar. E existem duas formas de a gente começar aqui. A primeira é usando um install, .NET New Install, e instalar o template do Mud Blazor. Eu recomendo que vocês façam isso também, principalmente quando você quer criar projetos ali com a Identity, por exemplo, ele já traz tudo pronto. Mas para esse caso aqui, eu vou mostrar para vocês como que a gente pode adicionar o pacote aqui do Mud Blazor para nossa aplicação, tá? Então vamos aqui no Dev, mover para a pasta Developer, nossa aqui, e eu vou dar um .NET New Blazor WASM, vou criar uma aplicação do tipo Blazor WASM aqui, e eu vou usar o "-o" aqui para ter o output nessa pasta de BLZ Mud Balta, beleza? Vamos acessar essa pasta aqui, BLZ Mud Balta, e vamos executar aqui o .NET Add Package aqui dentro para instalar o pacote. Vou trazer um Rider aqui na tela já, para a gente poder abrir essa aplicação. Vamos abrir aqui no nosso Explorer e dentro do nosso programa aqui, como a gente já incluiu lá o Mud Blazor, né? Como a gente já colocou ali o pacote do Mud Blazor, a gente precisa vir aqui e
utilizar ele, né, chamar o using Mud Blazor aqui e adicionar os serviços dele aqui embaixo. Então, builder.services.add Mud Services. A gente tem já o acesso ao serviço aqui. A gente precisa dessa linha aqui, tá? Porque dentro do Blazor, do Mud Blazor, a gente tem também comportamento, não é só CSS, tá? Então ele não é um framework CSS, ele é um framework literalmente completo, tá bom? Pra gente trabalhar com ele, a gente precisa de 2 itens aqui no nosso index, tá? Então vou trazer aqui no index, ó, vou tirar o Bootstrap, não quero esse Bootstrap mais aqui, e a gente vai primeiro incluir as fontes do Google Fonts, o Roboto, que é a fonte que ele usa aqui, e depois referenciar esse Mud Blazor min CSS, que é um arquivo que vai ser gerado de forma automática. Então, lá nos cursos de Razor, curso gratuito de Razor, eu mostro o que acontece por baixo dos panos disso aí, né? Nos cursos de Blazor também mostra toda essa parte, tá? Nosso web.css ele continua e esse daqui é o CSS que vai ser gerado de forma dinâmica dos nossos componentes, tá? Então ele continua também, tá? Tudo isso eu explico novamente com mais detalhes lá nos cursos de Blazor. Precisamos incluir aqui também o Content Mud Blazor min.js, tá? Que é o arquivo JavaScript aqui da nossa aplicação. Beleza? Se vocês quiserem limpar o CSS aqui, o Bootstrap a gente não usa mais, não tem necessidade dele estar aqui. E aqui dentro do nosso app, podem excluir todos esses itens aqui, deixar só do Mud Error para baixo, tá? Do Blazor Error, a UI para baixo, tá? E esse último aqui, pode remover ele também, tá bom? Então esses são os itens que a gente precisa manter. Consequentemente, a gente pode no layout aqui também se livrar desses 2 arquivos .css aqui. Então não quero mais eles. Vou usar só o main layout aqui por enquanto. Tá bom? Como que a gente carrega então os layouts aqui para dentro, tá? Todo layout no Blazor, ele tem que começar com essa linha aqui, ó, Inherits Layout Base. E daqui para frente a gente pode usar os itens do próprio Mud Blazor, tá? Então eu tenho aqui um Mud Layout. Deixa eu dar um build aqui nessa aplicação, nessa solution aqui. Ver se não deu nada de errado aqui, main layout, tá? Ele não encontrou meu Mud aqui porque eu não importei o nosso Mud Blazor aqui. Vem nos imports aqui e vamos executar um using Mud Blazor aqui dentro também. A partir de agora é para ele encontrar o Mud Layout aqui. Inclusive ele tem que ter um IntelliSense aqui, tá? Então tudo vai acontecer dentro do nosso Mud Layout. Então esse é um layout base. Se a gente incluir um @body aqui, né, a gente vai conseguir ver a nossa aplicação executando. Vou para o nosso terminal aqui, vou dar um .NET Watch Run para rodar a nossa aplicação. Vai abrir aqui no meu browser e aqui a gente já tem a nossa aplicação, nosso Hello World, nossa aplicação funcionando, tá? Mas aqui no Mud Layout a gente consegue utilizar os componentes do Blazor, né? Então esse é o layout base, layout raiz. Então a gente consegue usar um Mud App Bar para criar um app bar. Vou colocar aqui o nome app bar, só para a gente saber. E um Mud Main Content, que vai ser o conteúdo principal. E aí a gente deixa o conteúdo da nossa página aqui, do nosso conteúdo principal. Ó, que bonito que ficou, quebrando, né? Main Content, beleza, tá certo. Deixa eu só ver o app bar, Mud app bar, app drawer, Mud Main Content, beleza. Quase beleza, né? Faltou a gente incluir os itens aqui em cima. Ele tá quebrando aqui porque eu não usei o Theme Provider, tá? Então vamos trazer aqui um Mud Theme Provider aqui em cima, tá? Para ele pegar um tema base aqui pra gente, tá? Então ele vai pegar o esquema de cor padrão do Mud Blazor aqui. E esses 2 itens aqui que ele traz, ó, esse Mud Dialog aqui que ele traz de exemplo e o Mud Snack Bar Provider são para usar o dialog, né? Para usar os modais aí e para usar os toasts, né? As notificações aí na tela, tá? Então, Mud Dialog Provider, a gente pode usar ele aqui, tá? E o Snack Bar Provider aqui também, tá bom? Então são 2 elementos que a gente coloca, que ele já vai gerar as divs, tudo que precisa aí para rodar o nosso conteúdo, tá? Aqui ainda, se você quiser, né, dentro desse main content, ele tá muito travado aqui na página, né? A gente pode usar aqui um Mud Container, colocar esse conteúdo aqui dentro. Então esse daqui agora fica dentro de um container, se vocês notarem, ele desgrudou um pouco daqui, e aí, não importa a resolução da página, né, ele vai ficar sempre dentro de um container de 1200 pixels, se não me engano. Tá bom? A gente tem também aqui dentro, né, a opção de um Mud Drawer. Ele é o menu lateral. Então, eu vou colocar aqui como menu lateral, tá? E a gente tem dentro dele aqui uma opção Open, tá? Que a gente pode passar. Então, olha que legal que as coisas vão ficando aqui. Eu tenho um menu lateral já, que ele já tá aberto aqui. Só que a grande sacada aqui do Mud Blazor, né? O legal dele aqui é que esse Open aqui,
né, e esses outros itens, além da gente ter o IntelliSense, né, por isso ser componente do Blazor, né, então a gente tem todo o IntelliSense aqui para trabalhar, a gente ainda consegue manipular isso aqui via código. Então se eu vier aqui criar uma seção code aqui abaixo, por exemplo, eu consigo criar aqui um private bool draw toggle drawer, tá, igual a false, por exemplo. Vamos criar essa variável aqui, deixa eu copiar só ela, e aqui ó, a gente consegue referenciar ela, então eu consigo chamar esse toggle drawer aqui. Pessoal, perdão, não é só o open, tá, que tem que ser um bind antes, né, logicamente para ele vincular essa variável aqui, tá? Deixa eu só dar um restore na nossa aplicação aqui, tá aberto. Se a gente trocar aqui para false, ele vai fechar, né, o nosso... É que aqui ele não tá pegando estado, ele vai abrir como fechado, é bom, né? O sidebar aqui, tá bom? Beleza? A gente pode melhorar isso aqui, deixa eu trocar isso daqui para isDrawer opened, tá? Trocar essa variável aqui, o nome dessa variável, para ficar melhor. E vamos criar aqui um private void, tá? Toggle drawer para abrir e fechar o nosso menu, tá? Uma função que vai fazer com que o nosso isDrawerOpened igual a not isDrawerOpened, tá? Ele vai negar ele mesmo. Então ele vai, se for true, ele vai ser false, se for false, ele vai ser true, tá bom? Dentro do nosso app bar aqui a gente também consegue criar um MUD button icon, tá? O MUD icon button, e especificar ícones aqui. Então eu posso usar, por exemplo, o icons, ponto, e aí ele tem aqui custom, né? Customizados, a gente pode criar os nossos itens, material e o two-tone, tá? Então a gente pode utilizar algum desses daqui. Eu vou usar esse two-tone aqui que eu acho legal, tá? Ponto menu, tem menu, tem a opção menu, tá? Eu vou usar esse ícone aqui. Automaticamente a gente já vê o ícone aqui. Ele não pegou a cor certa, né? Eu posso utilizar a cor aqui no color, tá? E eu posso usar qualquer item aqui, ó. Primary não, que vai ser a mesma cor do menu, né? Deixa eu colocar aqui o secondary pra gente ver, ó. Deixa eu dar um Ctrl, já atualizou, trocou a cor aqui, tá? Mas eu posso utilizar aqui o color.inherit, né? Para ele herdar a cor, e ele vai pegar a cor principal aqui, que no caso é o branco, tá? Agora ficou fácil, né? Agora é só código Blazor aqui. No @onClick desse botão, a gente pode chamar o toggle drawer, né? A nossa função toggle drawer, e aí a gente tem o menu abrindo e fechando já aqui, bacana, né? Mas beleza, então. Bom, mas como que a gente usa os componentes aqui dentro, né? Como que a gente pode criar componentes aqui? Eu não vou mostrar o botão, outros itens aqui que são triviais, tá? O dialog é um dos itens legais aqui pra gente, tá? Então a gente pode criar aqui dentro da nossa página um arquivo, sei lá, como modal create user ou create user modal, tá? .razor. A gente pode criar um nosso modal aqui, e aqui a gente tem um MUD dialog. Então esse MUD dialog é justamente o conteúdo do nosso modal. E aqui dentro ele é dividido em dialog content e dialog actions, tá? Então são dois itens aqui, né? O conteúdo e as ações, tá? Então eu vou digitar aqui aqui fica o formulário para cadastro, tá bom? E aí no Dialog Actions aqui, a gente vai ter os nossos MUD buttons, tá? Então eu vou ter um button onClick cancel, para cancelar, tá? E eu vou ter um outro MUD button aqui, onClick submit, para submeter o nosso formulário, tá? Enviar, tá bom? Vou ter dois itens aqui, deixa eu colocar o color nele, com color.primary aqui, tá bom? Vamos criar agora as duas funções aqui no nosso código. Então a gente vai ter um private void cancel, que ele vai ser uma função, né? E a gente vai ter aqui um private void submit, tá? São as duas funções que a gente vai ter dentro desse modal aqui, tá bom? Bom, esse modal, se a gente está pensando em criar um modal aqui para nossa aplicação, ele precisa funcionar em diversas páginas, ou seja, diversas páginas precisam ter a habilidade de chamar esse modal aqui. Então a gente não pode estritar esse código somente aqui, tá? A gente tem que pensar na expansão desse código, tá? Provavelmente a gente vai abrir esse modal numa outra página, como a home, por exemplo, né? Eu vou deixar ela aqui, então a gente vai abrir esse modal aqui na home, tá? Então, a chamada para abertura desse modal ele vem normalmente de uma outra página. Então, esse daqui é só o conteúdo desse modal aqui. Então, basicamente, a gente vai
criar uma instância do modal em alguma página e renderizar o conteúdo, né, esse conteúdo aqui dentro de uma página. Então a gente tem aqui dentro, ó, o Modal Dialog Instance, tá? Que é uma instância do nosso Modal Dialog mesmo, tá? Então vou criar uma propriedade aqui do tipo Modal Dialog Instance e vou chamar ela de Modal Instance. E tem o getSet aqui e eu vou colocar essa como um Cascade Parameter, tá? Esse Cascade Parameter permite que a gente faça essa parametrização em cascata, ou seja, ele vem lá do pai para o filho, tá? Então da página que chamar para cá, ele vai poder passar essa instância do modal aqui. Vou chamar aqui o modal instance.close, vou chamar o método close para fechar ele. Posso colocar um expression body. No submit eu ia fazer a mesma coisa, né? Ia submeter o formulário e depois fazer um close, então dá na mesma aqui. Tá? A gente fecha essa parte aqui. Então a gente tem agora a nossa Create User Modal. Como que a gente chama esse modal aqui agora? Então eu posso ter aqui um inject dialog service, mud dialog service, tá? Então a gente tem um inject aqui do dialog service, que é o serviço de modais aqui do Blazor, né, que funciona não só para o modal, mas para toast, para N outros itens. Eu vou chamar ele aqui, ó, de dialog service, tá? Vou dar o mesmo nome aqui dentro. Aqui a gente pode ter um button, um mud button. Então, em vez de criar um button, a gente cria um mud button e a gente vai chamar o nosso código aqui a abertura do nosso modal, tá? Então, vou colocar aqui um private void open modal e aqui no nosso button a gente vai chamar o onClick do @openModal. Eu vou colocar aqui um color.info, tá? Chamar aqui um abrir modal. Vou colocar aqui também um variant.filled para ele ficar com o botãozinho preenchido aqui. E quando a gente clicar nesse botão aqui, eu quero abrir o modal na tela, tá? Para a gente abrir o modal, a gente vai usar o dialogService.show, tá? Então os métodos são os mesmos que a gente tem aqui dentro, tá? Então a gente tem o close aqui, e aqui tem o show, e se você quiser fechar também, você usa aqui, tá? O conteúdo dele a gente vai colocar aqui como mais um. E aqui, o show ele tem duas sobrecargas, tá, gente? Ele tem um show aqui, e a gente tem um show onde a gente já pode passar o nosso componente. Então eu vou chamar aqui o Create User Modal, que fica só o título do modal. Título do modal. A gente pode passar configurações aqui também, né? Se você quiser passar um New Dialog Options aqui, e aí dentro você tem várias opções aqui, posição na tela, Close Button, tá? Close on Escape, né? Então se eu apertar o ESC, ele vai fechar já a tela, tá? E acho que é isso, tá? Deixa eu ver se não faltou nada aqui. Deixa eu só voltar aqui no meu layout. Então eu injetei a classe concreta em vez de injetar a interface, tá? Então eu precisei trocar aqui. Vamos clicar aqui no abrir modal, ó, e a gente tem agora o abrir modal, o enviar, né, ou cancelar. E se a gente abrir o modal agora e apertar o ESC, ele também sai aqui, tá? Então, esse é um preview aqui do Mud Blazor, né? Vou explicar muito mais disso para vocês durante o nosso curso de Full Stack e durante a nossa jornada Full Stack aí, tá? Se você gostou, já fica ligado que vem muito mais conteúdo por aí. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Eu curto demais o Mud Blazor, uso nos projetos aqui e foi o conjunto de componentes que eu selecionei aí pra gente tocar a nossa jornada Full Stack.net, que acontece nos dias 27, 28 e 29 de maio, gratuito e online. A gente vai criar um app do começo ao fim, back-end, front-end, com minimal APIs, Blazor WebAssembly, PWAs, então muito bacana. Conto com todos vocês aí, o link tá aqui na descrição do vídeo para você fazer a inscrição. Claro, na jornada Premium, né, na jornada FullStack.net Premium, que é uma extensão dessa jornada principal. Além de tudo isso, eu ainda vou te ensinar a autorização e autenticação, meio de pagamentos, né, integração com meios de pagamentos e um novíssimo aí, .NET Aspire. Então, muito conteúdo para vocês aí, muita coisa bacana, além de, claro, nosso mega curso Full Stack aí, que é o nosso lançamento de junho. Mas, claro, para fechar aqui, eu quero ouvir a sua opinião. O que você achou do Mud Blazor? Você vai usar nos seus projetos aí, principalmente com Blazor WebAssembly, tá? Eu voto para que sim, então vamos juntos aí fomentar mais o Blazor, fomentar mais esse assunto aí do Mud Blazor, desse conjunto de componentes incríveis, tá? Deixa a sua opinião aí, é muito importante para a gente fomentar esse assunto. Um abraço e até o próximo vídeo.